Olá, galera! Vamos falar agora da tão temida peritonite infecciosa felina, ou PIF. É mais um vírusinho da família coronavírus, né? Família coronaviridae. É um vírus RNA fita simples, envelopado. Então, como vocês já sabem, vírus envelopado é bastante suscetível no ambiente, né? Limpar o ambiente com desinfetantes comuns, com cloro, com sabão, em pó, deixar de molho, sol, essas coisas eliminam o vírus do ambiente, tá? A forma que é transmissível é o coronavírus felino, o F-CoV, e ele sofre mutação, ele pode sofrer mutação para o vírus da peritonite infecciosa felina. Né? A gente tem o coronavírus felino, a gente tem o coronavírus entérico felino e a gente tem o vírus da peritonite. O vírus da peritonite, ele pode fazer dois tipos de infecção. A PIF úmida, que é aquela PIF que faz líquido cavitário, pode fazer tanto no abdômen como no tórax, e a gente tem a PIF seca. E um pode acabar virando o outro, tá? Importantíssimo a gente falar do coronavírus que a gente está enfrentando agora na pandemia, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, porque recentemente a gente teve essa belezura dessa matéria publicada no Globo, falando que o Brasil registra o primeiro caso confirmado de gato com Covid-19. E veja como proteger seu pet. Gente, olha, tem coisas que as pessoas não deviam publicar, né? Principalmente num jornal de grande circulação, de grande credibilidade como o Globo. As pessoas, infelizmente, não entendem muito das coisas e, principalmente, isso é uma matéria sensacionalista, tá? O que acontece? O gato não foi confirmado para Covid-19, porque Covid-19 é a doença clínica que a gente desenvolve. O que aconteceu foi que conseguiram isolar o SARS-CoV-2, o gato, porque a dona estava com Covid-19. Mas o gato não pegou a doença. Ele teve contato com o vírus e como não é um vírus que causa doença no gato, o organismo dele simplesmente elimina aquilo. Então, você não precisa proteger o seu pet, porque ele não vai pegar Covid. E mais importante do que isso, o gato não vai transmitir para as pessoas Covid-19, né? Cientista adverte que pessoas infectadas pelo coronavírus devem se manter isoladas de seus animais. Calma, isso gera um pânico, isso gera um desespero e não é assim que as coisas funcionam, porque o gato não pega Covid, tá? O fato dele ter contato com o vírus e o vírus ter sido encontrado no organismo dele não quer dizer que ele tenha contraído o vírus e vai fazer doença. Não é assim que funciona. E isso é muito importante que a gente esclareça para os nossos tutores, porque se vocês lembram bem, no começo do ano, quando começou a pandemia, a gente teve um vírus circulando viral, um vídeo viral, né, de uma pessoa genial, diga-se de passagem, que percebeu que a vacina do cachorro dele protegia contra coronavírus. Então ele já criou aí uma teoria da conspiração de que esse vírus já está circulando há muito tempo e que os veterinários tinham a cura, a proteção contra o vírus, só que ninguém queria fazer. E aí um monte de gente começou a se vacinar, começou a comprar em casas de ração vacinas de cachorro para aplicar nelas mesmas. Isso é um grande risco, né? Porque isso pode causar uma reação anafilática e dependendo da sensibilidade da pessoa, isso pode acabar levando a pessoa a óbito, né? Porque reação anafilática é uma coisa muito séria. E as pessoas simplesmente assistiram esse vídeo e não importa o que a gente diga.
né? Essas pessoas, quando elas querem acreditar na coisa, elas vão acreditar na coisa e acabou. Mas é muito importante que a gente saiba a diferença para poder esclarecer para aqueles proprietários que nos procuram para tirar dúvidas, tá? Então, SARS-CoV-2 não é o coronavírus felino, tá? Não é o mesmo tipo de vírus, eles só são da mesma família. Então, eu não sou igual à minha prima, né? Eu sou eu, a minha prima e a minha prima, porque nós somos da mesma família, mas nós não temos o mesmo código genético, nós não somos a mesma pessoa. Nós somos pessoas diferentes e é a mesma coisa que acontece com os vírus, tá? No caso do coronavírus felino, nós temos uma alta morbidade, é um vírus que se dissemina com muita facilidade entre os gatos, mas é um vírus de baixa mortalidade, exceto quando ele sofre a mutação e vira o vírus da PIF. Então ele se torna um vírus de baixa morbidade, ele não é transmitido com facilidade, mas ele tem alta mortalidade. Em geral, os gatos mais suscetíveis são os gatos jovens, mas como é um vírus, e aí estamos falando de corona e não de PIF, como é um vírus facilmente disseminado, qualquer gato de qualquer idade pode contrair o coronavírus e também gatos de qualquer faixa etária podem desenvolver o vírus da PIF, mas os gatos jovens são mais suscetíveis. A quantidade de animais naturalmente vai influenciar, né? Quanto mais gatos, mais chance você tem de ter o coronavírus no local, mais fácil você tem uma disseminação e quanto mais animais, maior a probabilidade de algum deles sofrer mutação do vírus no organismo e desenvolver PIF. O tempo de exposição também influencia. Quanto mais tempo o animal tiver de contato com um animal portador de coronavírus, maior a chance ele tem de contrair, né? A imunocompetência influencia tanto na contaminação como na mutação, assim como gatos que são portadores de leucemia ou de imunodeficiência, né? De FeLV ou de FIV. O gato FeLV, ele tem 6 vezes mais chance de desenvolver PIF caso ele tenha o coronavírus entérico no organismo. E tanto felinos domésticos como selvagens podem contrair o coronavírus. A transmissão ela pode ocorrer de forma direta, né, principalmente pelo contato oro-fecal. Né? A gente tem um coronavírus que é entérico, então ele é eliminado nas fezes. Então, gatos que fazem uso de caixinha de areia compartilhada, eles com certeza vão compartilhar vírus também, né? Vale lembrar que o gato, quando entra na caixinha, ele cheira a caixinha, né? Para poder ver se aquilo ali está limpo, se ele pode usar. Então, quando ele tem esse contato, ele pode contrair o vírus. Também existe transmissão pela saliva e outras secreções corporais, mas com uma menor intensidade do que pela via orofecal. Portadores assintomáticos podem chegar a 75%, porque o coronavírus é um vírus que não causa muita doença, certo? E aí o que acontece? A gente tem uma infecção pelo coronavírus, a mutação para o vírus da PIF, e a gente tem 2 tipos de resposta, a resposta celular e a resposta humoral. E aí, quando a gente tem uma resposta celular alta e uma resposta humoral alta, a gente tem animais assintomáticos, a gente tem animais que não desenvolvem doença. Ele teve uma resposta imune suficiente. Só que quando a gente tem uma resposta celular alta e uma resposta humoral baixa, a gente tem animais que desenvolvem a forma efusiva da PIF. Enquanto que quando a gente tem resposta celular baixa e humoral baixa, a gente tem a forma seca, a forma não efusiva da doença. A gente tem aqui alguns animaizinhos que desenvolveram a PIF úmida, né? Esse gatinho da esquerda, vocês podem ver pela qualidade da foto, né? Que é uma foto antiga.
Esse gatinho foi abandonado na minha porta, no caso, na porta da casa da minha mãe. Eu tinha acabado de começar a faculdade, isso já faz aí um pouco mais de uma década, mas a gente abafa esse caso. E ele começou a apresentar esse barrigão. Vocês podem ver que a barriguinha dele está bem abaulada e que ele tem uma postura um pouco diferente de um gato rígido, né? Ele tem as perninhas um pouco mais abertas, o quadril um pouco mais baixo e uma aparência frágil, né? Ele tem um pelame feio, ele tem uma carinha que não tá lá muito saudável. É claro que a foto tá uma porcaria, mas dá para vocês perceberem que ele não tem uma postura normal, uma aparência normal de gato saudável. Esse gatinho da direita já é um gatinho da internet, né? Para vocês só verem como é que fica uma barriga com bastante líquido quando tem a pipa efusiva. E aí, os sinais clínicos? Né? O período de incubação é bastante variável. O gato que tem coronavírus, ele pode passar a vida inteira sem desenvolver sinal de PIF, né? E aí os sinais da PIF, eles são bastante inespecíficos. A gente vai ter febre, a gente vai ter anorexia, inatividade, a gente vai ter uma perda de peso, diarreia, desidratação. A gente pode ter até sinais respiratórios, né? Uma bronquite, uma pneumonia, bastante secreção. A gente vai ter sinais bastante inespecíficos. Quando a gente tem uma PIF úmida, existem alguns sinais que já são mais visíveis e mais indicativos de PIF. Né? A gente vai ter uma serosite fibrinosa, a gente vai ter efusão abdominal e ou pleural, febre que não responde a antibiótico e não responde também a dipirona, tá? A dipirona para gatos a gente recomenda fazer uma vez ao dia. Quando a gente tem PIF, uma vez ao dia não é suficiente, não segura, certo? Distensão abdominal, porque a gente tem efusão, né? A gente tem uma ascite. Podem ver aqui na fotinho, é um gato esfinx, aquele gatinho sem pelo, dá para ver bastante aí que ele tem uma quantidade enorme de líquido abdominal e pela carinha dele vocês veem que ele não está se sentindo nem um pouco bem. Pode ter uma dispneia inspiratória quando a gente tem uma pneumonia, quando a gente tem efusão pleural. A ausculta cardíaca e pulmonar podem ficar abafados quando tem líquido. Alguns animais, principalmente aqueles que fazem PIF seca, eles podem fazer icterícia, mas os da PIF úmida também fazem. Tá? E os fluidos são proteicos, ricos em fibrina, viscosos e, em geral, amarelo-ouro, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Essa foto aí de baixo da esquerda, vocês veem que também a qualidade está horrível, porque também foi na época da faculdade, as câmeras não eram lá de grande qualidade, ok, não vamos julgar, mas vocês podem perceber que é uma vulva e que ela está muito ictérica. Tá? Essa gatinha, ela teve uma PIF, desenvolveu muito rápido, foi coisa de um fim de semana, a gata estava bem e de repente a gata estava mal. E quando ela foi levada para o atendimento, ela já tinha até uma nefromegalia, né, uma renomegalia bilateral e a gente diagnosticou ela com PIF. Quando fez a necrópsia, ela tinha inúmeras alterações e uma delas era a icterícia. Aqui no canto direito, embaixo, a gente vê uma outra necrópsia. Vocês podem ver líquido ali, um líquido também bem amarelinho. E na PIF seca, o que a gente tem com maior frequência são as reações inflamatórias granulomatosas. Né? A gente vai ter uma série de grânulozinhos em vários órgãos abdominais, necrose nesses órgãos. Vocês observarem nessa foto que também tá uma porcaria. Eu juro que um dia eu vou ter fotos decentes de PIF, tá? Prometo. Vocês veem aí uma parte do fígado com um nódulozinho, que é um grânulo. No fígado não costuma dar esses grânulos, mas no caso desse gatinho teve. E esse órgãozinho preto aí, com essa cara horrorosa, é o baço. E esse gatinho, ele tinha morrido muito recentemente, então, tecnicamente, não seria possível que o baço tivesse degenerado a esse ponto.
entendeu? Então essa necrose, ela já existia quando o animal ainda estava vivo. A PIF seca, ela faz também vários sinais neurológicos, convulsão, às vezes faz incontinência, lambedura compulsiva, a gente tem mudança de comportamento, pode ter ataxia, andar em círculos, síndrome vestibular, vários sintomas neurológicos podem cursar com PIF. Vou tentar rodar esse vídeo para vocês observarem aqui a marcha dessa gatinha, tá? Vamos lá. Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir o áudio, né? Mas também o áudio não vai ser muito importante. Só observem esse andar dela. Olha como ela cai para o lado. Vou contar para vocês rapidinho o caso dessa gata. Ela começou com sinais respiratórios. Ela começou espirrando. Ela começou tendo secreção nasal. Ela foi tratada para rinotraqueite sem sucesso. Ela continuou com os sintomas respiratórios que foram aumentando. Ela foi tratada para esporotricose, também sem diagnóstico de esporotricose. Ela, na verdade, recebeu, quando ela estava tratando complexo respiratório, 2 tipos de antibiótico, sem resposta a nenhum deles. Com o tempo, ela foi desenvolvendo um andar em círculos, um comportamento compulsivo. Ela ia na caixinha, ela andava em círculos na caixinha, ela enterrava sem fazer nada, ela saía da caixinha, ela voltava para a caixinha, andava em círculos, enterrava sem ter feito nada, saía da caixinha. Ela começou a desenvolver esse comportamento compulsivo e, com o passar dos dias, ela foi desenvolvendo essa alteração neurológica, começou a ficar atáxica e ela foi diagnosticada com PIF. No caso da PIF seca, a gente tem ainda uma pleurite, a gente tem, como eu falei para vocês, uma pneumonia, no caso uma pneumonia granulomatosa. O animal pode desenvolver quadros de tosse, parece até uma tosse engasgada em alguns casos, e aí ele coloca placas de catarro para fora. Pode fazer uma pericardite, insuficiência renal é bastante frequente, né, com renomegalia, faz icterícia também, e uma das coisas mais características são as alterações oculares, que podem vir sozinhas ou não, tá? E aí faz uveíte, faz miose, faz ifema, faz precipitados seráticos, e aí o animal pode acabar tendo acúmulo desses precipitados e ter a córnea totalmente coberta, como vocês veem aí nessa fotinho. Esse gato foi o primeiro gato que eu vi com PIF seca, foi na época do meu estágio, era o Tui. Ele já era bem magrinho, ele já estava bem desidratado, ele já estava... Eles perecem com muita rapidez. A PIF é uma doença bastante complicada, tá? E esse gatinho, ele acabou ficando cego porque a córnea dele ficou opaca por conta dos precipitados seráticos. Aqui são 2 outros gatinhos. Essas 3 fotos da necrópsia são daquela gatinha que eu mostrei para vocês com a vulva ictérica, né? Olha como o subcutâneo dela está bastante ictérico. Olha essa alteração renal, com vários focos de necrose, um rim já totalmente degenerado. Essa gatinha já não tinha uma função renal nenhuma e era uma gatinha de, se eu não me engano, 4 ou 5 meses. Então foi tudo muito rápido, entendeu? Esse gatinho da esquerda no alto é só para vocês verem que faz alteração ocular. Ele também desenvolveu forma de PIF seca. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? Gente, diagnóstico de PIF não é fácil de fazer, tá? É um diagnóstico bastante complicado. A gente se baseia muito no histórico e nos sinais clínicos, porque os exames não são lá muito característicos. Então, no hemograma, por exemplo, a gente pode não ter nenhuma alteração, a gente pode ter uma linfopenia, que é bastante comum em doenças virais, mas a gente pode ter uma leucocitose, no caso de se tiver infecções secundárias. A gente pode ter uma série de alterações totalmente inespecíficas, tá? E pode não ter alteração nenhuma. Mas uma das coisas que
é bastante comum de cursar com a PIF é a linfopenia. Na bioquímica, a gente pode ter uma alteração renal, né, nesses gatos que têm os rins degenerados, né, quando a gente tem uma nefromegalia. Mas, dependendo do grau de degeneração, a gente também pode ter um exame normal, porque simplesmente esse gato já não está mais eliminando ureia e creatinina. Ele já está tão ruim que não fica mais, não produz mais, entendeu? E aí, o que a gente tem de importante na bioquímica? Principalmente a relação albumina-globulina, né? As proteínas totais e frações. Quando vocês atendem um gatinho filhote, quando vai fazer aqueles primeiros exames, é sempre importante pedir as proteínas totais e frações. É um gatinho de 6 meses, vou fazer alt-fosfatase, ureia e creatinina, ou como algumas pessoas gostam de fazer, alt-ast, né, ureia e creatinina. Não, gente, não tem necessidade de fazer isso. O que a gente faz é proteínas totais e frações. Exceto se você tiver, por algum motivo, uma suspeita de uma doença renal, de uma doença hepática, aí você pede as outras coisas. Mas se é um gato que está fazendo um exame só de check-up, não tem necessidade. Peçam as proteínas totais e frações, que elas vão ter um valor maior para vocês do que as outras bioquímicas. Né? É muito importante a gente fazer a análise de fluido abdominal quando a gente tem. Aqui é uma foto da doutora Nádia fazendo a coleta. A gente mede 2 dedos para baixo e 2 dedos para a lateral, a partir da cicatriz umbilical, e coleta o líquido. Teste sorológico. Não, gente, não. Teste sorológico, mesmo com a titulação, ele só indica que o animal teve contato, né, que ele é portador do coronavírus. E não quer dizer, mesmo nas titulações, que esse gato seja positivo para PIF, ok? E a PCR, a mesma coisa, ela vai me indicar que esse animal teve contato com o coronavírus. Não vai me dizer que ele tem PIF, ok? Raio-X e ultra são muito importantes para a gente ver como é que está esse animal, para a gente avaliar os órgãos dele. A gente tem, porque muitas vezes o animal ele faz líquido pleural, mas o que ele tem é uma massa no mediastino, né? O que ele tem, de repente, é um linfoma, não é uma PIF. A ultrassonografia, a mesma coisa. A gente pode ter um gato que fez um linfoma e tem líquido por causa disso. A gente vai ver o tamanho dos órgãos, a gente vai ver as alterações que existem. Então, não é que eles vão fechar diagnóstico para PIF, mas eles vão ajudar a gente a ver quais alterações existem para a gente poder tratar esse animal. Vão ajudar com o diagnóstico? Vão sim, mas não vão... olha, isso é PIF, eu vi aqui no raio-x e é PIF. Não, isso não vai acontecer, tá? O teste de Rivalta ele é bastante valioso também, né? A gente precisa da gotinha do líquido, a gente faz o teste com um ácido acético. Eu honestamente não lembro das proporções, mas quando ele precipita, ele é sugestivo de PIF, e quando ele não precipita, ele sugere que não seja PIF, mas também não fecha diagnóstico, ok? O que fecha diagnóstico é o histopatológico. A gente faz uma biópsia dos órgãos para saber se aquilo é PIF. E aí a gente ou vai fazer uma biópsia ou vai fazer o que a gente geralmente faz, a necrópsia. Tá? Dependendo do quadro clínico do animal, eu não recomendo fazer biópsia. Eu não vou anestesiar esse gato para fazer uma biópsia. Mas, dependendo de como ele tiver, ainda vale a pena a gente fazer sim, ok? Uma das coisas que tem sido usada recentemente para fechar diagnóstico é a sorologia pelo líquor. Por quê? Porque o líquor é uma coisa ascética, né? Ela não tem que ter vírus. Não tem que ter vírus no líquor. Então, quando encontram o coronavírus, e aí não encontram o vírus da PIF, eles encontram o coronavírus no líquor, a gente juntando, claro, com
os sinais clínicos com o histórico do animal, mas mesmo quando não tem sinais clínicos, quando a gente encontra coronavírus, eles têm sugerido que nesses casos o animal tem PIF, ok? Então, mas ainda assim é muito importante unir esse diagnóstico com os sinais clínicos, para você não fazer nenhum diagnóstico equivocado. E por que a gente está falando de tudo isso? Por que a gente está falando que o diagnóstico é muito importante, a gente ter histórico, sinais clínicos e fazer uma boa anamnese? Porque eu já vi casos de animais que foram indicados para eutanásia porque fizeram sorologia, fizeram titulação, deu titulação positiva para PIF, né, deu uma titulação alta que indica PIF, e o veterinário indicou fazer eutanásia. A gente recebeu uma vez, muitos anos atrás, na época que eu fazia estágio aqui na sala de gatos ainda, um animal rígido, uma gatinha branquinha, bem cuidada. A gata não tinha nem sinal clínico de complexo respiratório, de nada. A gata foi para o veterinário para fazer check-up e a veterinária solicitou a sorologia para coronavírus e deu a titulação alta. E aí ela disse que PIF não tinha cura e que o indicado era fazer eutanásia. A tutora não aceitou, preferiu uma segunda opinião, e aí a veterinária encaminhou a gata para o hospital da Rural, para a salinha de gato. E a gente atendeu a gata, a gente ficou embasbacado com o encaminhamento da veterinária, indicando a eutanásia, e quando a gente viu a gata não tinha nada. A gente fez, ela tinha todos os exames ótimos, a única alteração, a sorologia do coronavírus. Então, é muito importante que a gente, primeiro, entenda que sorologia não diagnostica PIF e, segundo, consiga associar os achados laboratoriais com os sinais clínicos. Por isso é muito importante uma anamnese bem feita, uma avaliação física bem feita, ok? Na avaliação laboratorial, como eu falei para vocês, o hemograma não tem um valor muito grande para o diagnóstico, mas a gente tem a bioquímica, em que a gente encontra, em geral, uma hiperproteinemia acima de 7,8 e uma hiperglobulinemia acima de 5,1, com uma hipoalbuminemia. Então, a gente vai ter albumina baixa, globulina alta, e a relação albumina-globulina antes era 0,4, agora os novos trabalhos já estão saindo com uma relação albumina-globulina menor que 0,6, já é indicativo de PIF. Lembrando que a gente tem que juntar isso com os sinais clínicos, porque algumas alterações em cavidade oral, por exemplo, também podem fazer essa relação albumina-globulina mais baixa, ok? Quando a gente encontra bilirrubinemia e bilirrubinúria, né, também, juntando com os sinais clínicos, pode ser um indicativo de PIF. Beleza? Quando a gente avalia o líquido, a gente vai ter um fluido claro, levemente opaco, um transudato modificado, tá, de coloração amarelo pálido a dourado, a consistência é viscosa. Quando a gente faz aquele balotamento, a gente encontra coágulos e flocos de fibrina, às vezes parece até uns floquinhos de neve no líquido. E quando a gente avalia, a gente encontra inúmeras células nucleadas, né, neutrófilos, linfócitos, macrófagos, é uma concentração bem grande de neutrófilos, e a relação albumina-globulina do líquido, ela é, em geral, menor que 0,81. Tá? Na PIF seca, a gente não tem líquido, então a gente vai pela avaliação física e laboratorial, a relação albumina-globulina do sangue, enfim. E aí, o que a gente tem de problema, né? Por que eu recebi essa gatinha, a gente recebeu na sala de gatos a gatinha com indicação de eutanásia? Porque os laboratórios, eles fazem essa gracinha aqui com a gente, né? Eles dizem que é teste para PIF.
coronavírus barra PIF, coronavírus peritonite infecciosa felina. Não, gente, não. O coronavírus ele pode sofrer a mutação e virar o vírus da PIF, mas quando você detecta coronavírus no exame, não quer dizer que esse animal tenha PIF. Eu quero que vocês tenham isso em mente. O mais importante é vocês saberem isso. Coronavírus não é PIF. PIF é PIF, coronavírus é coronavírus. O coronavírus ele pode sofrer a mutação e virar o vírus da PIF, mas ele deixa de ser coronavírus e vira PIF, ok? Na histopatologia, e aí como eu falei para vocês, ou a gente faz uma biópsia, né? Pode até fazer uma biópsia guiada pela ultra, ou a gente vai fazer a necrópsia mesmo, mas a gente vai encontrar esse tipo de alteração aqui. Vocês estão vendo essas bolotinhas? Aqui é uma alça intestinal, aqui a gente vê o mesentério totalmente tomado por lesões granulomatosas. A gente vê uma reação necrótica nos vasos. Isso é muito comum na PIF. E os pontos mais recomendados para biópsia são o fígado e as alças intestinais. Diagnósticos diferenciados, existem inúmeros, né? A gente tem as retroviroses que podem causar essa ascite, né? Como eu falei para vocês, os linfomas eles podem causar liberação de líquido, né? Uma hipoalbuminemia pode causar ascite. Então, tem muitas coisas que a gente precisa pensar. Gestação, né? A gata tá com aquele barrigão, pode ser gestação, gente. Não precisa ser PIF, necessariamente. Verme, né? Filhote, vem da rua com aquele barrigão de verme. Não é necessariamente PIF, às vezes é só verme. Às vezes ele só comeu demais e está com aquele barrigão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas, né? Uma insuficiência cardíaca também faz esse extravasamento de líquido. As enteropatias, a gente pode ter várias alterações no intestino e a gente vai ter um aumento. Eu atendi uma gata uma vez, na verdade, eu nem atendi, era uma gatinha da rua que eu vi aquele barrigão dela crescendo. Falei, pronto, é PIF, e agora? E aí, quando a gente foi ver, não era, ela só tinha um aumento. Na verdade, se eu não me lembro, acho que já tem muitos anos, mas era uma alteração nos intestinos. Ela tinha aumento nos intestinos. Talvez uma doença intestinal inflamatória, mas como ela era de rua, a gente nem conseguiu fazer muitas coisas, porque a gente nem sempre estava com ela. Ela aparecia, depois ela não aparecia, então a gente não conseguiu. A gente fez remédio de verme, a gente fez corticoide por um tempo, enquanto ela apareceu. E aquilo foi diminuindo, a gente castrou. Ela chegou a ficar um tempo lá onde eu trabalhava. E depois ela, infelizmente, sumiu. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas ela simplesmente desinchou. Micoses sistêmicas, né, também podem dar uma impressão de que tem alteração de PIF, porque eles podem causar alterações respiratórias, né? Histoplasmose pode causar alteração respiratória e a gente confundir com PIF, enfim. Toxoplasmose também por conta dos sintomas neurológicos, uma peritonite bacteriana, neoplasias, como eu falei para vocês, do linfoma, enfim. Então tem muitas coisas para a gente pensar, para a gente descartar antes de pensar na PIF. Tratamento. Então, vamos falar de tratamento porque tratamento tem várias coisas novas no mercado. Não estão no mercado ainda, mas estão no mercado negro. E aí a gente já conversa já sobre isso. Sistêmico. O que a gente usa, por enquanto, é o corticoide em dose imunossupressora mesmo, tá? Porque a PIF é uma doença imunomediada, então a gente baixa a imunidade e consegue controlar os sintomas por um tempo. Em casos de infecções secundárias, a gente entra com antibiótico e, principalmente, suporte. Assim como a gente falou lá na FeLV, o suporte nutricional, né, os nutracêuticos, eles podem ser de grande valia. E o animal, ele não pode ficar sem comer. A PIF, ela causa um mal-estar muito grande. Então,
Suporte nutricional é de extrema importância, hidratação, fluidoterapia quando precisa, entendeu? Tudo isso é muito importante quando a gente tem um animal com suspeita de pife. Tratamento ocular, né, naqueles casos em que o gato tem acometimento ocular. E o que a gente tem de novidade agora no mercado? A gente tem a GC376, né, que é um inibidor da atividade da protease viral. Isso é bastante importante. Então, a gente tem uma diminuição na replicação viral, né? Na verdade, a gente acaba inibindo a replicação viral. A gente tem o GS441524, que é um análogo de nucleosídeo, então ele impede que o vírus se multiplique no organismo. E a gente tem o Mutian, que tem o efeito similar ao GS441524, só que ele é um análogo sintético da adenosina. Então ele impede a ligação do vírus no organismo. E aí o vírus acaba morrendo literalmente de fome. Né? Ele não consegue se ligar à célula do hospedeiro, então ele não desenvolve doença. Entenderam? E, na verdade, ele acaba perdendo na hora da disputa pela ligação no ligante da célula do hospedeiro, né, no receptor, e ele perde a luta para o Mutian e para o GS441524. Então ele acaba sendo expulso do organismo. Né? O que acontece? Não tem para vender ainda, né? Não tem. Isso ainda está em fase de experimento, isso ainda está sendo estudado. No mercado negro, as pessoas já estão conseguindo, a gente tem contato de quem vende o Mutian aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. E a gente consegue tratar, né? Eu já vi colegas tratando, mas é um tratamento que requer 84 administrações e ele chega a 15 mil reais. Então, é um público ainda muito restrito, e vale lembrar que, como ainda está em fase de experimentação, né, como ainda está sendo estudado, com resultados bastante promissores, ok? A gente já teve cura de vários animais, mas ainda não tem um N suficiente, tá? E existem animais que ficam bem durante o tratamento, mas que quando acaba o tratamento a doença volta. A maioria fica boa, a maioria cura mesmo, mas alguns têm recidiva da doença, ok? Então, assim, você vai pensar que a pessoa vai gastar 15 mil reais, ela tem que estar ciente de que aquilo pode voltar, ok? Em geral, eles ficam bem. Alguns animais já têm acompanhamento aí de mais de um ano pós-tratamento e o gato está ótimo. Tem alguns trabalhos que já estão sendo publicados, mas é uma molécula, se eu não me engano, ela é usada em alguns remédios para doenças virais humanas, então ainda não tem liberação para veterinária, entendeu? Isso ainda está muito restrito. Por isso que o pessoal só consegue mesmo no mercado negro. Então a gente não pode legalmente prescrever. A gente pode conversar com o tutor, explicar a situação, e aí é aquilo, a gente tem que confiar que o tutor, caso o tratamento não funcione, não vai enfiar um processo na gente e dizer que a gente tratou o gato com uma molécula que não é vendida legalmente. Né? Então, ainda é um risco muito grande. O mais importante é a profilaxia, né? No caso de gatis, por exemplo, a sorologia ela pode ter o seu valor, né? Se você tem um gatil que vende animais de raça, por exemplo, é muito importante que tenha uma sorologia negativa para coronavírus, porque quando você não tem coronavírus, você não tem como ter pife, entendeu? Então, nesse caso, a sorologia ela é importante, mas ela não é importante para fazer o diagnóstico de pife. Então você tem, não precisa nem ser necessariamente um gatil para venda de animais, mas você pode fazer o teste na sua casa para saber se os seus gatos são portadores de coronavírus. Para saber, né? Vou pegar um gatinho novo, então eu vou testar
o gato, se ele for coronavírus negativo, os meus gatos também são coronavírus negativo, eu posso juntar. Lembrando que a gente tem que testar para FIV, FeLV e outras coisas, né? Mas no caso do corona, deu negativo, ok, ótimo. Mas, de qualquer forma, testou negativo, quarentena, retesta em 30 dias. Porque ele pode ter tido contato há muito pouco tempo com o vírus e ainda não ter sorologia positiva. 10% do plantel a gente pode testar anualmente, no caso dos gatinhos soronegativos, né, dos ambientes soronegativos. Separa os que forem positivos e principalmente os que tiverem sinais clínicos, né? E aí, muito importante, o gato é positivo para PIF. Eu vou separar ele dos outros animais? Cara, depende. Os outros animais causam estresse para esse gato? Porque se o gato for ficar mais estressado se ele se separar dos amigos, não vale a pena separar, tá? Porque vai causar maior prejuízo para o gato portador da PIF do que para os gatos que estão tendo contato com ele. Porque os gatos que estão tendo contato com ele, certamente já têm coronavírus também. E se ele desenvolveu PIF, os outros que têm contato com ele, com certeza têm coronavírus também. E aí, ele desenvolveu PIF, mas como eu falei para vocês, né, no começo da aula, o vírus da PIF, ele não é transmitido da mesma forma que o coronavírus comum, né? Então, não tem tanto risco assim para os outros gatos. Você não vai ter uma epidemia de PIF. Você vai ter um gato PIF, talvez 2, se você tiver um azar enorme. Mas você não vai ter uma transmissão direta, tá, do vírus da PIF. Então, assim, talvez não valha a pena separar um gato PIF, porque você pode causar um estresse maior nele e prejudicar o quadro clínico que ele tem, entendeu? Então, profilaxia, a gente tem que evitar estresse, a gente tem que cuidar da dieta, a gente tem que dar uma dieta de qualidade e fazer a profilaxia de outras doenças, vacinar, impedir que esse gato vá à rua, fazer castração, para ele não querer ir cruzar com gatas na rua, essas coisas todas, ok? Vermifugação, tudo isso é muito importante. No caso de um animal que vem a óbito, né, se você tem um ambiente que só tem aquele gato e ele veio a óbito, aguarda, dá um tempo, faz uma boa higienização do ambiente e aguarda uns 2 a 4 meses para introduzir um novo animal, tá? Não tem vacina eficaz, lá fora existe a vacina intranasal, mas nem lá o pessoal indica, né? Ela pode favorecer o desenvolvimento da doença, vai dar positivo no teste sorológico, então não tem indicação de fazer a vacina, ok? Então, para a gente finalizar, a PIF é uma doença que não tem cura, é uma doença que ainda é considerada fatal, apesar da gente já ter aí umas drogas promissoras, tá? A gente precisa de um diagnóstico muito certinho, a gente não pode, o gato tem sintoma neurológico e é PIF. Calma, não é assim. Ele testou positivo na sorologia, ele tem PIF. Não, gente, não. Então, o diagnóstico tem que ser muito preciso para a gente não indicar eutanásia à toa, para a gente não deixar o proprietário desesperado à toa. É uma doença que é de difícil prevenção, porque a maioria dos gatos tem coronavírus, né? E aí o vírus passa com facilidade, então é muito difícil a gente prevenir, principalmente porque não tem vacina. E cerca de 10% dos animais com corona, eles vão desenvolver PIF, lembrando que os gatos FeLV têm muito mais chance de desenvolver PIF. Ok? Anotem as dúvidas, nos falamos na aula ao vivo e é isso. Qualquer coisa, estamos aí no final da aula de complexo respiratório. Tem o meu e-mail para caso de vocês quererem entrar em contato. Certinho? Até a aula de complexo respiratório.